agora, fazendo algumas orações, tá bom? Abençoando o nosso Tadel, abençoando os nossos encontros de hoje, em nome de Jesus. Eu também vou querer o microfone, Fábio, para quem vai orar, tá bom? Tem o microfone à parte? Tá. Esse aqui, esse verde aqui, pode ser? Tá certo. Vamos estar orando agora por nossa semana, abençoando a nossa semana. E depois eu vou pedir que alguns irmãos orem também sobre alguns assuntos específicos em nome de Jesus, tá? Feche os olhos, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa tarde de domingo abençoada, Senhor. Nós somos tão felizes porque nós temos a alegria de estarmos aqui nessa tarde como família, como tadelianos, aprendendo da Tua Palavra, trocando informações, nos aprofundando nas Sagradas Escrituras. É um tempo precioso de oração, de preparação ministerial. Nós queremos sempre consagrar para esses momentos ao Senhor, que não seja o homem que esteja aqui falando, mas que seja o Espírito Santo nos usando como instrumentalidades de ensino, de orientação, de direção, de edificação na palavra em nome de Jesus. Queremos abençoar o Tadel de hoje, que cada mente que está aqui, cada alma que está aqui, possa estar com seu coração aberto e com sua mente aberta, disponível para receber do Senhor. Oramos também pelo culto que vai acontecer logo mais às 18 horas. Nós oramos que seja um culto de bênção, Pai, um culto de muita unção, de muita graça, um culto, Pai, que o favor do Senhor vai ser derramado sobre nós, que os céus possam ser abertos sobre nós, que possamos te adorar com extravagância, que possamos te ofertar com extravagância, que possamos amar uns aos outros com extravagância, que possamos ouvir a Tua Palavra, sermos ministrados e edificados no Senhor. Oramos que seja uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite de ensino, de inspiração, que nós não possamos sair daqui, Pai, diferentes, que possamos sair desse local restaurados, renovados, em nome de Jesus. Felipe, ora pela nossa missão Casa de Paz, em nome de Jesus, tá bom? Que seja uma missão de muita salvação, de muita edificação. Está ligado, está desligado. Amém. Jesus, muito obrigado, ó Pai, porque, ó Deus, Tu tem dado, ó Pai, iluminação aos Teus filhos, pastores, para estarmos, ó Pai, trazendo estratégias para a nossa igreja, Deus. Quero colocar, ó Deus, na Tua presença, ó Pai, as casas de paz. Em nome de Jesus, ó Pai, que esse projeto, ó Pai, venha a ser, ó Deus, um diferencial para João Pessoa. Em nome de Jesus, que essa igreja, ó Pai, a Paz Church de João Pessoa, venha experimentar, ó Deus, um crescimento. Venha experimentar, ó Deus, um aumento, não só em números, ó Pai, mas também em vidas qualificadas, ó Pai, para estar, ó Deus, te servindo. E nós queremos ser esses líderes também qualificados. Então, Deus, nós te pedimos, capacita os líderes. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Pai, ó Deus, a derramar, ó Deus, sobre os líderes um sentimento, ó Pai, de um coração ensinável, em nome de Jesus, de querer servir, de querer trabalhar para o Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, Deus, abre as casas de João Pessoa para receber casas de paz. Em nome de Jesus, Deus, derrama sobre o coração, ó Deus, das pessoas, Deus, que vão receber, ó Deus, a palavra, ó Deus, que eles venham, ó Pai, a ser confrontados, que eles venham, ó Pai, a receber amor, que eles venham, ó Pai, a saber, ó Deus, que só Tu és o Senhor, Jesus. Em nome de Jesus, que eles venham te receber com todo o coração, e nós já agradecemos pelo sucesso desse projeto. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, vamos orar agora por cada ministério da igreja, amém? Então, vamos concordar em fé. Pai, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre cada ministério da igreja, Senhor. Nós oramos pela nossa liderança, que carregam consigo o ministério da oração, da palavra, os nossos pastores, ó Pai, continua abençoando a vida deles, dando graça, sabedoria, em nome de Jesus. Pastor Watts, pastor Andresa e a nossa pastora Angélica, Pai, assim como cada liderança, cada líder de célula, em nome de Jesus. Oramos também pelo ministério de intercessão, Pai, pelo Maciel, irmã Elisa, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando esse ministério, levantando, ó Pai, um exército em oração, Senhor, da graça, da unção, sabedoria, em nome de Jesus, Senhor. Oramos também agora pelo Paz Kids, ó Senhor, juntamente ali liderando a irmã Elisa, Senhor, e toda a sua equipe, Pai.
nós oramos para que o Senhor abençoe poderosamente esse ministério, para derramar da tua graça sobre a vida das crianças dessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, em um exército de crianças poderosas em Ti, Pai, realmente para compartilhar do Teu amor com outros adolescentes e outras crianças, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos também agora, Pai, pelo Ministério de Louvor, que o Senhor esteja abençoando o Ministério de Louvor, o Felipe que está à frente, toda a equipe, em nome de Jesus, Senhor, derrama da Tua graça, da Tua unção, que cada louvor entoado a Ti, Senhor, possa subir com um aroma agradável, levando assim também a igreja, Pai, em profunda adoração em Ti. Abençoa esse ministério poderosamente, Pai, em nome de Jesus, assim como o ministério da mídia, Senhor, nós também oramos para que o Senhor possa estar capacitando cada vez mais os irmãos da mídia, a Alex que está à frente desse ministério. Nós cremos, Senhor, no poderoso ministério que está fazendo tudo isso, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos agora, Pai, também pelo Ministério Amor em Ação, ó Pai, justamente ali liderando a Débora, Senhor. Abençoa esse ministério, Senhor, que tem um olhar voltado para a ação social. Deus, abençoa também cada irmão que tem participado desse ministério, para que possamos exercer a generosidade, esse braço social da igreja, Pai. Capacita, levanta irmãos para compor esse ministério de forma poderosa, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos também agora pelo Diflin, Senhor, o nosso ministério de jovens. Pai, nos dê graça, sabedoria. Pai, nós queremos ser direcionados pela Tua palavra, nós queremos realmente fazer discípulos, assim como o Senhor nos ordenou. Abençoa cada jovem, Pai, que compõe o Diflin, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, e cremos que uma geração santa está se levantando, jovens fortes, jovens poderosos na palavra. Ah, Deus, nós cremos que João Pessoa será impactada por esse ministério, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos orar pela atmosfera agora, encerrando. Pai, muito obrigado também por esse ministério tão abençoado. Senhor, abençoa o Carlos que está à frente, a sua esposa, a Priscila, Senhor. Dá graça, Pai, a cada irmão. Senhor, que a Tua alegria por meio do Espírito Santo, esses irmãos que recebem com tanto amor e carinho, as pessoas que chegam na igreja, que servem também aqui na casa do Senhor com tanto amor. Ah, Deus, abençoa poderosamente esse ministério, assim também o ministério de eventos, com o Diego está à frente, ó Pai. Pai, esse ministério tão importante na nossa igreja, que o Senhor possa estar abençoando com mais pessoas, com recursos, ó Pai, para que possamos fazer o melhor, porque assim a Tua obra requer, Senhor, o melhor de cada um de nós. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós queremos também apresentar as famílias. Deus, cada família dessa igreja, da Paz Church, que o Senhor esteja abençoando. Deus, cada marido possa desenvolver, Deus, o seu papel de cumprir, Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja, Deus, zelando da esposa, Senhor, em nome de Jesus, e que as esposas também possam, Deus, serem submissas aos seus maridos, os pais ensinando os filhos nos caminhos do Senhor, os filhos obedecendo. Pai, nós declaramos salvação completa na vida do Teu povo, as bênçãos do Senhor, declaramos que mal nenhum vai suceder, e eu declaro, Pai, no poder do nome de Jesus, que todos os santos já são abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, e declaramos, Pai, juntos aqui em fé, as famílias dos santos sendo alcançados, sendo transformados, em nome de Jesus. Dê uma semana poderosa, não permita nenhum mal acontecer com nenhum santo, Pai, não permita nenhum mal acontecer com nenhum membro das famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Amém. bem forte ao Senhor. Amém. Aleluia. Podeis sentar. Deixa eu guardar aqui, pastor Angélica. Gente, nós começamos há 2 semanas atrás aquela mensagem no Tadel sobre... Alguém lembra o tema? Semana passada o pastor me falou aqui, né, no vídeo. Alguém lembra o tema que eu falei há 2 domingos atrás? Que eu comecei, que eu falei que, que a gente não tinha como terminar, que íamos continuar hoje?
Quem é que nota aí? Vamos lá, quem é que nota aí? Cadê os tadelianos que copiam, que registram? Vamos lá, o Andinho parece que ia começar só para ler. Como é que é, Andinho? Joia, muito bem. Diga assim comigo: convide-os para a festa, conecte-os à família, prepare-os para o ministério. Gente, antes de eu começar aqui, nós estamos trabalhando nessa missão Casas de Paz. Nós estamos tão entusiasmados, porque nós cremos que é uma estratégia de evangelismo forte, certeira, focada, que Deus vai estar nos usando como instrumentos de exposição da palavra de Deus, que a gente vai estar ganhando muitas pessoas em nome de Jesus. Amém ou não? Então, a gente está tão focado que nós decidimos ajustar um pouquinho a nossa agenda de novembro, tá bom? Então, a gente estava em novembro com um café com o pastor agendado. A gente vai cancelar esse café com o pastor, por quê? Nós já fizemos 3 cafés esse ano, então a gente já fez um café legal. E também nós estamos com o batismo, a gente vai preservar o batismo, a gente só mudou um pouco a data. O batismo vai ser dia 26, que é um domingo pela manhã. A gente fez, o passado foi um domingo pela manhã, foi um momento legal, porque a gente aproveitou, muita gente que trabalha, a gente não atrapalha as células. Então, só para você entender um pouquinho, vai ser dia 26 o nosso batismo de novembro do mês que vem, tá? Então, o Andinho e a Sara também, eu conversei com eles hoje, eles acharam também interessante, né, Andinho? A gente suspendeu o Difflin desse mês de novembro. Nós íamos reunir dia 25, né, aqui, só que é o último dia de Casa de Paz. Então, o que vai acontecer? Eu já falei com a Andinho e a Sara, todas as células de jovens não vão mudar a data. Se é sábado, vai continuar dia de sábado, todo o mês de novembro. Por exemplo, Ana, a sua célula é sábado às 5 da tarde? Está na sexta? Direto ou por enquanto só? Direto na sexta? Direto. Tá. Mas, por exemplo, eu acho que a do Daniel no sábado, né? Por exemplo. Então, o fato é o seguinte, se a sua célula é num dia específico, a gente quer que não mude esse dia durante todo o mês de novembro. Para quê? Para a gente ficar bem certo, para convidar os nossos irmãos para o projeto Casa de Paz, tá bom? Então, só para você entender um pouquinho, o mês de novembro a gente vai ter somente uma reunião aqui, dia 22, que é uma quarta-feira com o pastor Giovanni Batista, eu vou falar melhor sobre isso depois. É uma quarta-feira, uma reunião sobre voluntariado, vai ser aqui um culto muito grande, mas fora isso a gente vai ter só o domingo para as células de quarta, as células de quinta e de sábado funcionar normalmente, tá? Nada para poder prejudicar esse projeto, então a gente vai prezar muito, deixar muito focado, que a gente vai reservar aquelas datas para realmente fazer o evangelismo em massa e fazer essa missão muito poderosa em nome de Jesus, tá bom? Vai ser top demais. Então vamos aqui para o nosso assunto. Só para você entender, nós estamos assim muito animados. Antes da gente começar esse projeto, nós vamos ter um domingo aqui que eu vou só revisar com vocês o que pode e o que não pode acontecer na Casa de Paz, tá bom? Mas só para a gente entender que a repetição é importante para a gente poder ir se familiarizando, para ficar claro, nós não vamos ter ministração de ofertas nas Casas de Paz. Watson, a música deve ter, opcional. Você pode colocar uma canção, pode. Se você não quiser colocar, também não precisa colocar. Então, essa é opcional. Se você acha que deve colocar, vai ser somente uma canção, e ela tem que ser uma canção congregacional. O que é isso? Uma canção que todo mundo sabe cantar. Não pode ser uma canção nova que saiu agora, que ninguém nunca nem ouviu essa canção. Tem que ser uma que todo mundo sabe, uma canção evangelística. Então, se você quiser colocar, pode, somente uma. Mas por que somente uma? Isso aqui a gente não quer abrir mão. As Casas de Paz não podem passar de 40 minutos. A gente teve um encontro com o pastor Elielso, que é um especialista nisso, ele falou o seguinte, olha, aqui eu faço até 30 minutos às vezes, mas a gente pode fazer até 40. Então, desde que começou até o final, 40 minutos no máximo. Então, observe que a proposta de tempo é bem menor do que uma célula. Uma célula são quanto tempo, gente? 1 hora. Então, a gente tem aqui 20 minutos a menos. Então, por isso que não pode colocar 2 canções, para que a gente possa trabalhar de uma maneira muito legal. O que vai ser interessante no final? Muita comunhão, muita conversa, muita amizade. Quando a gente fala de comunhão e amizade, é o seguinte, se eu trouxe alguém,
no final da célula eu vou estar muito com aquela pessoa, da célula da Casa de Paz, né? Vou estar muito com aquela pessoa conversando. Então, o nosso convidado, ele deve ter a nossa atenção focada, tá bom? Então, a gente vai estar falando mais sobre isso nas próximas semanas, mas só para você ir alinhando, para você entendendo que a gente quer trabalhar nessa direção em nome de Jesus. Outra coisa, eu passei no grupo dos líderes de célula o link com os vídeos. Alguém já baixou aqui? Líder de célula, levanta a mão, por favor. Quem já baixou? Quem já viu? Um já viu, 2 já viram, a Alice também falou que já viu, somente 3. Nós temos 11 células, então nem 30% dos líderes viram ainda. Eu sugiro, sem esse nome de japonês, que você possa dar uma olhada nesse vídeo antes. A gente estava ontem em Santa Rita, nós já baixamos lá, não é isso? Lá para colocar no celular da lente, para poder espelhar para a TV. Então, eu prometi para os irmãos domingo passado que a gente ia disponibilizar essa semana. Quando foi na segunda-feira mesmo, eu já disponibilizei para vocês os vídeos, está tudo na mão de vocês. Lembra que o pastor Sandra falou o seguinte, gente, baixe antes, estude o vídeo antes, assista o vídeo, coloca talvez no pendrive, coloca no celular, coloca no Wi-Fi. Você tem que ter várias modalidades midiáticas para que você possa utilizar. Se uma falhar, vou colocar no pendrive. Se uma falhar, eu estou com a folha. Se você quiser imprimir a folha, é bom estar com essa folha impressa para que você não perca, assim, por nada, essa situação, tá bom? Então, só para você entender, eu passei praticamente um mês antes de acontecer, então quero que você tenha isso muito legal. Essa semana, líder, dá uma olhada nos vídeos. O primeiro vídeo é 15 minutos e 27 segundos, se não me engano, o pastor Giovanni. Eu também falei para vocês que ia ser o pastor Eibe, 4 vídeos. Só que nós vamos imitar extremamente Fortaleza, que é o nosso discipulador, pastor Sandro, né, pastor Angélica? Lá ele resolveu, essa edição, fazer 4 pessoas diferentes. Então, o pastor Giovanni vem com a primeira, eu acho que o pastor Sabá vem com a segunda, pastor Eibe e o pastor Sandro por último. A gente vai seguir exatamente Fortaleza, que é a nossa igreja mãe. São pessoas maravilhosas, então vai ser top demais. Então, não deixe essa semana de você olhar os vídeos, de você baixar no seu celular, talvez, o estudo. Talvez, se for para o computador, você vai fazer um PDF, talvez. Assim, eu quero que você esteja muito bem alinhado com Deus sobre tudo e com o seu computador e com a mídia, tá? Porque a mídia que vai fazer a coisa funcionar, tá bom? Por exemplo, se a sua célula não tem uma TV legal e talvez tenha um membro da célula que tem, você pode durante esse mês todo, talvez entrar em acordo, você vai fazer a Casa de Paz na casa do membro que tem uma TV bacana. Então, porque TV é fundamental para a gente poder ter uma visibilidade bem bacana no nome de Jesus, tá bom? Então, não precisa você estar falando assim, Watson, eu tenho que fazer na minha casa. Não, você pode talvez colocar na casa de um irmão que tem uma estrutura melhor, para que possa ter uma projeção melhor em nome de Jesus. Amém, gente? Tudo bem até aqui? A gente vai falar sobre isso mais depois, vai ser top demais em nome de Jesus. Deixa eu começar aqui. Eu falei com vocês, a gente leu naquele domingo retrasado, eu vou ler de novo rapidamente aqui, tá bom? Para a gente poder situar de novo, Lucas 14, 16 a 23, eu vou ler aqui para você. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados, vinde, porque já está tudo preparado. 18, não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, começaram a se desculpar, a dizer que não vão, a pedir licença para não ir. Disse o primeiro, comprei um campo, é preciso ir vê-lo, rogo-te, pois, que tens por escusar, ou seja, rogo que você me libere, eu te peço que você me desculpe, mas eu não vou poder ir na sua festa. 19, outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te, pois, que me tens também por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa, vai pelas ruas e becos da cidade e traz o máximo de pobres, de aleijados, de cegos e coxos. Depois lhe disse o seu servo, Senhor, feito tudo como mandaste, e ainda há lugar, diga assim comigo, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai, pois, pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Queridos, eu falei naquele domingo, que o evangelho é uma grande ceia.
né? O Evangelho é uma festa. O Evangelho, nós temos essa oportunidade de nos alegrarmos do Senhor. E eu também elenquei para os irmãos 3 razões que aqueles convidados deveriam ir àquele banquete. A primeira razão que eu falei para vocês é que tudo estava preparado. Diga assim comigo, tudo está preparado. Gente, o Evangelho está preparado hoje ou não? Por exemplo, olha só, isso aqui está tudo preparado para um culto, sim ou não? A sua célula, vocês estão se preparando para... Nós estamos nos preparando para a casa de paz. Estamos orando, estamos evangelizando, estudando, tendo toda semana reunião. Aliás, terça-feira agora, às 21 horas, vai ser com o pastor Gilvani. O mesmo pastor que vai falar, o primeiro vídeo, vai falar com a gente agora, terça-feira. Então, isso é preparação. Então, está tudo preparado. Segundo ponto, a gente falou que todas as pessoas são convidadas. Se você observar o versículo 14 que nós lemos aqui, o versículo 17, versículo 21 e versículo 23, fala que todos foram convidados. Primeiro a gente falou que foi convidado quem? Os judeus, que representavam quem? Os escolhidos de Deus. Mas depois o evangelho ele se expandiu para que outras pessoas, como os aleijados, os coxos, os doentes, né, os enfermos, pudessem receber. Então o evangelho, ele é geral. Diga assim comigo, o evangelho é para todos. Falamos também naquele domingo que ainda há lugar. Então, essa máxima não pode ser do nosso coração. Ainda há um lugar. Quer ver uma coisa? A minha célula, nós temos lá na Regional. Na minha célula, nós somos 9 pessoas. Só tem 3 no Tadel aqui agora. Eu sei que está... Quer dizer, a gente está aqui com 1/3 do que era para estar aqui no Tadel agora. Só para você entender que ainda há lugar de quê? Para trazer para o Tadel, para levar para as casas de paz, para trazer para a celebração. Sempre vai ter lugar. E por isso a gente nunca vai deixar de ter lugar. Uma vez que a gente percebe que o culto está enchendo, o que a gente faz, gente? Multiplica culto, então muda de prédio, sim ou não? Uma vez que uma célula está muito cheia, o que a gente faz? Multiplica essa célula, porque não pode preencher todos os lugares. Eu acho interessante, algumas pessoas acham fazer isso de propósito, eu faço isso também na minha célula, sempre eu deixo cadeiras desocupadas, de propósito. Tem 2 lá, às vezes 3, lembra, Reginaldo? Fica 2, 3, de propósito, porque a minha fé é que tem que ter lugar para que possa ter pessoas. Então a gente pode entender isso como uma premissa de evangelização. Mas eu também falei com os irmãos que a igreja é uma grande festa, é um lugar de festa. Nós falamos também que, baseado no livro da Igreja com o Propósito, de Rick Warren, ele disse que uma igreja que valoriza o evangelismo, segundo ele, tem que ter pelo menos 25% de convidados numa reunião. Vamos lá. Uma igreja tem 100 membros como a nossa. Segundo Warren, todo domingo tinha que ter aqui pelo menos 25 convidados. A pergunta, nós temos 25 pessoas aqui por domingo? Diga assim, ainda não, mas vamos ter mais, no nome de Jesus, amém? Então, uma igreja que valoriza o evangelismo tem que ter essa premissa, nós temos que ter isso. Se na minha célula tem 8 pessoas, nós temos que ter 2 convidados todo domingo, toda quarta-feira, por exemplo. Isso é um termômetro para a gente poder crescer de uma maneira extraordinária. Agora, a gente também falou que o banquete da salvação foi rejeitado por aquelas pessoas. A gente observa que o nosso trabalho não é salvar ninguém. Eu não posso salvar ninguém, mas eu posso o quê? Apresentar Jesus. E ela vai escolher. O Espírito Santo vai tocar no coração dela para ela receber ele ou não. Isso não é um trabalho nosso, é um trabalho do Espírito Santo também, daquela pessoa abrir o coração dela para receber. Mas eu quero também falar para você, agora do segundo ponto, mas antes de falar do segundo ponto, a gente também falou que, só uma reprise do que eu falei 2 semanas atrás, a multidão não é a igreja, mas a igreja precisa da multidão para crescer. Então, existe uma diferença de igreja. O que é igreja? Os compromissados, que estão na célula, que já fizeram café com o pastor, que estão no ministério, que trazem pessoas, que oram, que discipulam, que são discipulados, que estão no ministério, que ofertam, que convidam pessoas. Essa é a igreja na sua essência. Mas existe a multidão, aquele que vem uma vez e não volta mais. Aqueles que estão aqui, quando fala aqui, não só aqui, mas que estão no evangelho, que depois se desviam. O fato é que a multidão não é a igreja exatamente são pessoas compromissadas, mas a gente precisa dessa multidão, transformar ela em igreja para que a gente possa crescer em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém, Jesus.
Eu quero falar com você agora sobre o segundo ponto da mensagem, que eu vou entrar na mensagem de hoje, a partir de agora. Diga assim comigo: conecte as pessoas na célula e na igreja. 2 pontos que eu tenho que conectar as pessoas: na célula. E agora, vamos voltar para o nosso projeto. A partir de agora, no movimento Casas de Paz. Focar naquilo ali. Lembra? Nós cancelamos toda a agenda da igreja para focar só nesse projeto Casa de Paz. Então, a gente vai focar nele, conectar essas pessoas para ir para essa célula, para ir para as reuniões de Casas de Paz e também para poder vir aqui para a igreja. Nesse treinamento que a gente está tendo, a gente já perguntou: pastor, a gente convida as pessoas que estão na Casa de Paz para ir à igreja? Alguém lembra que eu perguntei isso aí? Qual foi a resposta do pastor? Sim. Não precisa ser de uma maneira enfática. Terminou a reunião, olha, você tem que ir, você deve. Esse tem e deve, às vezes, é muito diretivo. Meio que a gente meio que obriga a pessoa. Então, como é que eu vou fazer? Nós temos uma reunião de celebração domingo às 18 horas. Se, diga assim comigo, se. No português é partícula condicional. Tem professor de infantil aqui. Partícula condicional, quer dizer, depende da pessoa. Se ela achar que ela deve ir, amém, para cá domingo. Mas não obrigue ela, mas é importante a gente conectar aqui. Tá? Mas o nosso foco, a priori, vai ser quem? Nas Casas de Paz. Então vamos tentar ver a primeira semana, amém, ama, convida para vir para cá domingo. Se não vier, não tem problema, não fica triste. Tenta levar para outra semana. Leva para a terceira semana, até a gente terminar todo o projeto, em nome de Jesus. Então, olha só, para você entender um pouquinho. É preciso a gente estar preparado, irmãos, para receber novas pessoas. Deixa eu lhe perguntar. A sua célula está preparada para receber novas pessoas? Você pode falar assim: Watson, eu estou preparado. Mas vamos lá. O que é preparação? Preparação espiritual, preparação de cadeiras, preparação de pessoas para cuidar. Por exemplo, você, querido de célula, você só pode discipular 2 pessoas, porque você trabalha muito. Amém, 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 amém. Se chegar uma terceira pessoa, quem vai discipular aquela pessoa? Isso é o quê? Isso é estar preparado. Então, a gente não vai crescer se nós não estamos preparados. Por exemplo, a gente quer fazer uma Casa de Paz muito bem feita. Nós estamos o quê? Desde julho, em treinamento, conversando, treinando, assistindo o vídeo, no Tadel Só Isso, convidados falando sobre isso, porque nós entendemos que uma preparação é importante. Eu acho muito legal que Augusto Cury, já li muito ele disse que muita gente quer o pódio, esquece do labor do treino. A gente quer fazer algumas coisas esplêndidas, maravilhosas, de resultados extraordinários, e esquece que existe um treinamento, um exercício, um ensaio por trás de todo aquele processo ali. Então é importante o que a gente está muito bem treinado. Agora, pessoas, irmãos, não vão ficar na igreja se elas não se sentirem amadas e conectadas. Diga assim comigo: pessoas precisam ser amadas e conectadas. Olha só, se a gente não tiver uma estrutura que acolhe muito bem, que mantém essas pessoas muito bem perto de nós, nós não vamos conseguir fechar as portas do fundo. O que é porta do fundo? Entra pessoas na igreja e não volta. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu estou, esses dias, orando. Por exemplo, já teve pessoas, acho que as 2 últimas pessoas que fizeram decisão aqui com Jesus nunca mais voltaram na igreja. Por exemplo, a sobrinha da Lena. Qual é o nome daquela moça que veio aqui, Lena? Aqui? Não, é outra. Fez a decisão aqui com Jesus, está com 3 ou 4 domingos que não vem mais na igreja. E a gente não pode fazer isso. A gente, como igreja, a gente tem que garantir. Veio para cá, fechou a porta do fundo. Nós temos que garantir como? Orando, fazendo conexão, comunhão, colocando direto com a gente. Por exemplo, acho que é Davi ou David, domingo retrasado. Acho que é David, acho que é amigo de vocês também. Veio para cá, não voltou domingo passado. Eu estou falando aqui para vocês porque eu estou em crise, porque não pode ter porta do fundo aberta, gente. Nós somos uma igreja em célula. Por que igreja em célula? É para exatamente fazer o quê? Fechar a porta do fundo. Chegou aqui, está preso entre aspas, está preso em amor, está preso com cuidado, está preso com amizades fortes, com palavra, com edificação. Eu estou falando isso aqui para vocês porque também eu estou liderando célula, e eu sei que não é fácil.
A gente, às vezes, não consegue segurar tudo. Eu sei. A gente também está... Eu não estou falando aqui com os irmãos como alguém que está acima. Não, eu estou no meio do campo também. A única diferença é que parece que tem uma braceleta aqui, um seisinho de capitão. Mas é um jogador tanto quanto os irmãos. Está do mesmo jeito, na mesma função. Mas o que acontece? Nós temos que garantir o quê? Eu tenho que conectar essas pessoas. Porque o Ori vai falar sobre que se não existir conexão, se não existir amor, se não existir amizade forte, não vai ficar na igreja. Isso aqui é uma pesquisa muito forte e muito triste, infelizmente. Então, olha só, quando essas pessoas vêm para a igreja, gente, elas fazem algumas perguntas. Eu quero que você note a primeira pergunta. Eu me encaixo aqui? Isso fala de quê? Isso diz respeito à aceitação. Ela vem para a igreja, eu me encaixo, essa igreja dá certo comigo? Eu consigo estar bem aqui? O que vai me apoiar aqui? Será se esse estilo é meu estilo? Eu sou amado aqui dentro? Eu sou valorizado aqui nessa igreja? Quando eu falo igreja, estou falando também da sua célula, tá bom? Você pode levar para a sua célula lá. Essa célula, as pessoas gostam de mim? Eles me valorizam, eles me estimam, eles reconhecem o meu valor. Então, isso diz respeito à aceitação. Outra pergunta que é feita: alguém aqui se interessa por me conhecer? Olha, eu conheci um pastor aqui, João Pessoa, ele era de outra cidade, ele falou o seguinte: Watson, eu passei 1 ano indo para uma igreja no Recife. 1 ano. Eu entrava e saía, nunca ninguém perguntou o meu nome. 1 ano, segundo aquele pastor. Depois ele chamou o pastor e falou: eu quero conversar com o pastor. Pastor, tudo bem, quem é você? Ele falou: eu estou aqui há 1 ano. Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe, blá. E o cara abriu a boca lá. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de que chegou... Irmãos, eu tenho orado para que todos nós que somos líderes de célula tenhamos essa capacidade, sabe, de... Deus chegou na minha célula só se não quiser mesmo. Porque existe o gosto da pessoa. Mas o que depender de nós, bateu aqui, já era. Está com Jesus, está sendo cuidado, vai para frente. Quem está comigo, diga amém, Jesus. A gente tem que ter esse cuidado em nome de Jesus. Então, quando a gente fala o seguinte, a pergunta aqui, alguém se interessa comigo? Fala de quê? De amizade. Tem que ter amizade. Por exemplo, eu estou na minha célula com a Andresa e também o Reginaldo, nós estamos lá, né, Reginaldo, fazendo uma amizade forte. Fomos essa semana para o cinema. O Reginaldo ontem reuniu com mais 3 membros da célula, né, Reginaldo, para poder fazer um estudo sobre o discipulado. A gente está, às vezes eu saio só com um, às vezes saio só os homens, né, para fazer um lanche. Mesmo eu tendo uma vida um pouco corrida durante a noite, eu estou me esforçando para quê? Para estar junto com as pessoas, porque a amizade reforça esse elo. Então, olha só, os relacionamentos, gente, são a cola que mantém a igreja unida. As amizades são a chave que mantém os membros na igreja. Olha só, o Warren vai dizer o seguinte, que na segunda pesquisa dele, que quando uma pessoa não tem amizade na igreja, quando ela não tem raiz na igreja, ela vai embora. Aliás, eu já vi pessoas dentro de empresa pedindo demissão. Por que você quer demitido? Não, aqui não é legal não, o ambiente aqui não é legal não, aqui as pessoas não gostam de mim. As pessoas aqui não me valorizam. Alguém já viu pessoas assim ou não? Só eu que já vi isso aqui. Porque é importante a gente ter isso dentro de nós como igreja. Agora, eu achei muito legal também que quanto mais amigos uma pessoa tem numa igreja, menores são as possibilidades dela poder se tornar inativa ou sair da igreja. Diga assim comigo, inativa. Sabe o que é inativo? Está na igreja, mas a frutificação, 0. É um número. Vem domingo, senta aqui, vai embora, volta domingo, está aqui de novo. Quer dizer, está e não está. Quem está me entendendo aqui? Inativo. Mas o que é aquele ativo? Ele está e está mesmo. Ele está aqui, ele está na célula, ele está envolvido. Então, assim, um dos pontos é o que é realmente amizade forte. Ele fala também que ele fez uma pesquisa com 400 pessoas que tinham deixado a igreja. Ou seja, 400 pessoas que agora estavam fora da igreja. E foi feita uma pergunta para essas 400 pessoas. A pergunta foi essa: por que você deixou a sua igreja? 75% responderam: ninguém se importava se estávamos lá ou não. Rick Warren, um dos grandes pastores norte-americanos. 75%, ou seja, de cada 10,
7 pessoas e meia. Por que você não tá, por que você saiu da Paz Church? E talvez isso aqui está acontecendo aqui, eu fico triste com isso aqui. Talvez. E eu não dou conta, irmãos, de cuidar de tudo. Eu não sou tempo integral, eu não tenho tempo. Só para você ter noção, a minha esposa sabe, a Andressa, a mamãe sabe, como é desafio para mim, às vezes, preparar até uma mensagem. A vida corrida. E eu fico triste quando eu vejo pessoas que estavam com a gente. E eu mando mensagem, na minha linha de transmissão tem 90 e poucas pessoas, 94 pessoas. Mando mensagem, mas eu não consigo estar com 94 pessoas. Ligando, batendo na porta da casa, cadê você? Por que você não foi mais para a igreja? 75%, ninguém se importa comigo. Agora, como é que a gente demonstra que importa, as pessoas importam para a gente? Como? Como, gente? Quando eu contacto elas. Quando eu vou, como Jesus ensina para a gente, atrás daquela ovelha que está perdida. Ou então aquela ovelha que saiu do aprisco. Ou que está talvez vagueando nos campos, nos altos e baixos da vida. Então, quando eu vou atrás dela, quando eu amo ela, quando eu ligo para ela, quando eu marco um café com ela, quando eu marco para caminhar na praia com ela, quando eu faço qualquer coisa por ela, eu demonstro que eu me importo com ela. Então, a gente vai diminuir esses 75% aí de pessoas que saem porque não se sentem amadas. Uma outra pergunta que é feita, no que diz respeito à conexão da pessoa na célula, na igreja, é o seguinte: precisam de mim aqui? Diga assim, precisam de mim aqui? Isso fala de quê, gente? Senso de utilidade. Então, olha só. E a verdade é o seguinte, que todos nós precisamos de pessoas aqui. Aliás, a gente está começando a igreja agora. E uma igreja iniciante, deixa eu só abrir um parênteses aqui, nunca diga que a igreja é pequena. Nunca diga assim, eu nunca vou dizer que a igreja é pequena, porque tem poder o quê? Na palavra. Eu sempre falo o seguinte, a igreja iniciante. E estamos iniciando mesmo, então só isso é suficiente. Então, o que acontece? Uma igreja iniciante, ela precisa entender que ela precisa das pessoas. Para quê? Para compor os ministérios. Precisa das pessoas para quê? Para abrir suas casas, para poder ser anfitriões, para serem líderes de célula, para poder tocar aqui na igreja, para poder usar o gasofilaço aqui, para poder visitar alguém, para poder talvez ofertar na vida de alguém que está precisando. Precisamos das pessoas. Então, esse senso de utilidade é importante. Por exemplo, nós usamos, o Reginaldo já é muito bem treinado, mas o pastor Giovanni falou o seguinte para mim, Watson, o Reginaldo treina para João Pessoa, ele já fez aqui em São Paulo, já fez o discipulado, acompanhamento inicial com algumas pessoas. Quando ele falou isso, beleza, na minha célula tinha 3 que não tinham feito, e eu não tenho tempo para fazer, infelizmente. Reginaldo fez isso, não foi, Reginaldo? Terminou agora sábado. O que estou utilizando o Reginaldo, porque para que ele sinta-se utilizável, útil, dentro da igreja, que está comigo aí. Então, você pode fazer isso com a pessoa também, em nome de Jesus. Agora, quem são as pessoas mais receptivas ao Evangelho, gente? Quem são? Aqui nós temos 2 respostas. Primeiro, são pessoas que estão em transição, ou então pessoas que estão sob pressão. Diga assim, em transição. O que é isso? Vindo de uma cidade para outra. Por exemplo, o cara está vindo de São Paulo para cá, está chegando aqui agora, esse é o cara, porque não tem raiz na cidade ainda. Nós estamos segurando ele. Ou então pessoas que estão debaixo de muita pressão. Pessoas que estão, talvez, com os filhos em drogas, casamento falido, quebrado financeiramente, doentes. Essas pessoas que estão cometidas de algum problema, são pessoas que a gente tem que focar o nosso interesse em poder orar por elas, abençoá-las e convidá-las em nome de Jesus. Agora, quando a gente conecta com alguma pessoa, nós temos que prezar pela qualidade dos relacionamentos. Então, qualidade, a gente se refere ao tipo de discípulo que a igreja quer produzir. Por exemplo, a quantidade, melhor dizendo, quantidade tem a ver com a questão numérica, com a expansão, mas a qualidade tem a ver o quê? Com o ambiente que aquela pessoa está inserido, com o nível de relacionamento que ela está inserido, com o senso de utilidade que ela está tendo como igreja em nome de Jesus. Agora, olha só, as igrejas que crescem pela atuação do poder de Deus, por meio do esforço de muitas pessoas, são capazes de transformarem o mundo. Então, segundo Warren, não é somente Deus que vai fazer. Deus, Ele que convence as pessoas, mas Ele precisa de quem? De nós. Para que a gente possa ser canais de bênção, de transmissão, de evangelização, de guerreiros, que nós possamos ser, como Jesus falou mesmo, ceifeiros.
Precisa de trabalhadores que possam estar nesse campo para poder fazer a coisa acontecer em nome de Jesus. Algo interessante também que ambas as coisas, por exemplo, o poder de Deus e o esforço humano devem estar presentes. A gente nunca pode ir para a célula sem esse entendimento de que o poder de Deus é fundamental. A presença de Deus é fundamental. Mas para isso também preciso fazer o quê? A minha parte. Eu tenho que me preparar para o estudo da célula. Sim ou não, gente? Eu tenho que me preparar o ambiente da célula muito bem arrumado. Eu tenho que preparar, organizar tudo que vai ser feito na célula. Então, o esforço humano nunca é jogado de fora. Ele é um fator coadjuvante para que Deus possa operar de uma maneira singular e extraordinária. Não podemos fazer nada sem Deus. Mas Ele decidiu, de alguma forma, também não fazer nada sem nós. Ele pode fazer, pode. Mas Ele falou o seguinte: não, eu quero usar os meus filhos como instrumentalidades de bênção, de salvação. Deus utiliza de pessoas para alcançar seus propósitos. Paulo falou o seguinte, que nós somos cooperadores. Diga assim comigo, cooperadores. Eu sempre falo isso aqui na igreja. O prefixo co fala de junto. A gente opera junto com o Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte humana, externa. O Espírito Santo vai entrar, faz a parte interna, convencendo, quebrando a pessoa, transformando ela em nome de Jesus. Eu vou finalizar aqui agora, meu tempo está já em cima, não vou conseguir terminar aqui tudo, mas eu vou terminar com pesquisa aqui também. O Inhar, ele consultor de igreja, ele falou o seguinte, ele fez uma pesquisa com quase 1000 igrejas. Fica assim comigo, 1000 igrejas. É muita gente ou não? Ele falou o seguinte, ele fez uma pesquisa e ele fez uma pergunta para essas 1000 igrejas. Por que a igreja existe? Aí, nessa pergunta, 89% vai responder o seguinte, abre aspas, o propósito da igreja é tomar conta de mim, da minha família e das minhas necessidades. De 1000, 89%, 890 pessoas. Está certo a minha matemática? 890. Olha, a igreja, a Paz Church existe, porque para ela cuidar de mim. O Odson tem que cuidar de mim, Andrés tem que cuidar de mim, a pastor Angélica cuidar de mim e da minha necessidade. É por isso que ela existe. Isso é verdade, sim ou não? Sim, ok? Só que, olha só, aí somente 11% nessa pesquisa falou o seguinte, o propósito da igreja é ganhar almas e cuidar bem delas. Gente, o fato é que a igreja existe para cuidar de nós. Ok, existe mesmo. Mas eu penso que está invertido esse percentual aí. Eram para ser 89% falou o seguinte, olha, eu existo para poder fazer a diferença na minha igreja. Talvez 11% podia falar o seguinte, realmente a igreja tem que me ajudar mesmo, tem que me dar uma cesta básica mesmo, tem que realmente cuidar de mim mesmo, tem que conseguir um psicólogo para mim mesmo, a igreja tem que fazer isso por mim. Tinha que ser 11%, aqui 89%. Eu quero falar uma coisa para você, eu quero terminar com essa pergunta, qual é o seu entendimento para que a igreja existe? É para você, a igreja existe como um tipo de restaurante de garçom que te serve? Ou ela existe para que você possa, através dela, ganhar uma para Jesus? Eu não quero que você me responda, qual é o seu entendimento sobre a igreja? Amém? Fiquem em pé agora, por favor, a gente vai continuar na semana que vem. Eu quero terminar com a frase de John Kennedy, um dos presidentes norte-americanos que foi assassinado. Ele falou o seguinte, não pergunte ao seu país se o seu país, o que ele pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Eu quero terminar o seguinte, não pergunte, não esteja aqui, e ninguém está aqui, isso aqui é só uma mensagem só de, não curativa, só de preventiva. Não pergunte o que a sua célula pode fazer por você. Não pergunte isso. A pergunta é, o que eu posso fazer pela minha célula? O que eu posso fazer pelo ministério que eu estou inserido? O que eu posso acrescentar? Essa é a pergunta, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós oramos que o que foi colocado aos ouvidos, Pai, possa descer ao coração. O coração fala de sentimentos, de emoções, de atitudes, de pensamento, da psique, da racionalidade humana, que possa descer aos nossos corações.
que possa causar em nós transformações, que nós possamos, Pai, como igreja, realmente ter esse senso de amizades profunda, de evangelismo focado nas almas perdidas, que possamos, Pai, não estar preocupados o que a igreja vai me dar, mas é o que eu vou doar para a igreja. Esse deve ser o nosso entendimento, nosso propósito, nosso compromisso, nossa responsabilidade, Senhor. Em nome de Jesus, aplauda bem forte ao Senhor, e até daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos.